Romanos 3, versículos 19 e 20. Romanos 3, 19 e 20. Vamos ler todos a uma só voz? Romanos 3, 19 e 20, todos juntos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Oremos mais uma vez. Deus misericordioso, Pai de bondade, misericórdia e graça, a Tua palavra foi lida. Precisamos entendê-la. Não temos a capacidade de por nós mesmos assim fazê-lo. Mas confiamos em que o Senhor, como Pai bondoso que se compadece dos seus filhos, irá falar conosco por meio da palavra que o Senhor mesmo revelou e inspirou. Fala com teu povo. Tenha misericórdia de nós, pois clamamos não em nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o Redentor, Mediador e Senhor da nossa vida. Amém. Irmãos, temos então meditado sobre o Catecismo de Heidelberg, e hoje nós vamos falar de um tema que se perde muito na mente do homem moderno. Muito se fala sobre a miséria do mundo, a miséria das nações, as lutas que as pessoas passam, e normalmente nós ouvimos muito o termo, a expressão justiça social para lá, justiça social para cá. É preciso fazer justiça social, é preciso dividir melhor as coisas, equilibrar as coisas, fazendo com que as pessoas pensem apenas e tão somente em miséria como um sinônimo de bens materiais. Eu não estou falando que não exista injustiça, nós estamos num mundo caído, o DNA do pecado é o egoísmo, mas quando falamos de miséria, não podemos perder a perspectiva da grande realidade do que realmente é a miséria que provoca todas as outras misérias que existem na humanidade, que já existiram na história. Nesse item, quando o Catecismo de Heidelberg trabalha nele, nós vemos a resposta à pergunta: como se revela a nossa miséria? Você vai ver isso lá na pergunta 3, ele também vai falar na 4, na 5 sobre isso. E é uma pergunta extremamente relevante, porque nós estamos vivendo uma época, talvez como nunca vimos antes disso, em que a soberba do homem não somente é uma das características, como ela é incentivada, como ela é exaltada, como as pessoas dizem que de fato você deve ser assim. Ninguém deve reprimir os seus sentimentos, os seus direitos, a sua vontade, as suas exigências. E vemos cada vez mais uma geração surgindo. Sim, ela tem coisas como todas as gerações positivas, mas como de negativo, uma geração centralizada em si mesmo, egoísta, uma geração cismesada, uma geração que está voltada apenas e tão somente para as suas vontades e que não é capaz de ver o estado de miséria em que se encontra. A Bíblia revela que, na verdade, nós, em nosso estado natural, estamos em profunda situação de miséria. Repito, estamos em profunda situação de miséria. Paulo mesmo diz: não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Ora, se não há nenhum naturalmente que busque a Deus, essa é a mais absoluta expressão da miséria do homem, sendo Deus a riqueza que precisamos, aquele que o nosso coração, ainda que não saibamos disso, anela, precisa, busca, necessita.
E se não queremos buscá-lo por causa do pecado que habita em nós, nós estamos perdidos. Estamos mortos. Somos nus, pobres, miseráveis. Trataremos então hoje sobre a importância e os resultados da lei, como Paulo disse ali no texto que lemos no capítulo 3, versículo 20, sobre o que ela acaba trazendo na realidade para a nossa vida. Quando nós estamos falando da lei de Deus, de maneira restrita, nós estamos falando dos 10 mandamentos. Então, repetindo apenas por uma questão didática. Quando de maneira restrita eu uso a expressão lei de Deus, eu estou falando dos 10 mandamentos. Mas de uma maneira abrangente, quando eu falo da lei de Deus, eu não estou falando apenas dos 10 mandamentos, mas eu estou falando de toda a Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, dos livros do Antigo com os livros do Novo Testamento. Cada um deles também, de uma maneira abrangente, pode ser referido como a lei de Deus, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade diante do Senhor e aprofunda ainda mais, naturalmente falando, a nossa miséria. Portanto, que importância temos ao falar sobre a lei de Deus? O que nós podemos aprender, como tratamos como o Catecismo de Heidelberg tratou desse assunto? E a primeira lição que devemos entender, olhando para o texto, olhando para esse ensino, é que a lei de Deus aponta para as exigências de Deus. Repetirei, a lei de Deus aponta para as exigências de Deus. Quando nós nos deparamos com a lei do Senhor, como eu disse, sejam os 10 mandamentos, seja toda a Escritura, nós somos confrontados com a realidade de um Deus que é absolutamente, infinitamente santo e perfeito. Não há nenhum vestígio, não há nenhuma mancha, não há nenhuma chance de acharmos imperfeição em Deus. Os 10 mandamentos, em especial, falam da realidade do nosso relacionamento com o próprio Senhor e o nosso relacionamento com o nosso próximo. Os 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus. Os 6 outros falam do nosso relacionamento com o próximo. E quando olhamos o padrão de excelência dos 10 mandamentos, a exigência ou as exigências que estão ali, não podemos correr para outro caminho ou ter outra interpretação, senão é que quem foi o autor desse texto, dessas exigências, é perfeito, é santo. Porque se ele exige, ele não vai contrariar ou não vai quebrar nenhuma dessas exigências. Aquilo que ele exige em relação a ele mostra a sua perfeição e santidade. Aquilo que ele exige no nosso relacionamento uns com os outros mostra o seu padrão de santidade e perfeição. Portanto, nós não podemos olhar para a Escritura, especificamente os 10 mandamentos, e tratá-los com desdém, ficarmos cegos com o caráter daquele que a promulgou. Nós estamos, a olhar para nós e para a lei de Deus, em sérios apuros, em sérias dificuldades, com grandes problemas. Veja, quando olhamos para a lei de Deus, nós temos o guia primeiro para os nossos relacionamentos. Você se lembra do resumo que Jesus trouxe para a sua lei ou para a lei de Deus? Que nós devemos amar ao Senhor nosso Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a Escritura vai nos mostrar como deve ser primeiro a nossa adoração, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. No conceito da fé reformada, o culto, por exemplo, só pode conter aquilo que a Escritura ensina. O que não está na Escritura não pode ser adicionado em hipótese nenhuma em qualquer momento do culto. Isso é difícil para a gente entender. Por quê? Por causa da excelência, santidade e perfeição do Deus que assim exigiu. É a Ele que estamos dirigindo a nossa adoração, não é aos outros. Portanto, não pode ser como eu quero. Tem que ser como Ele quer. Você pode estar achando, nossa, mas Deus é exigente demais. É interessante isso.
Porque nós, nos nossos relacionamentos, sem perceber, agimos assim também. Como assim, pastor? Simples. Se você está se relacionando com um namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa, e vamos supor, você sabe que aquela pessoa detesta lasanha. Ela vai fazer aniversário. Ixi, alguém riu aí, porque não sei. Detesta lasanha. É difícil, mas pode ser que tenha alguém. Não estraga meu exemplo. Então a pessoa detesta lasanha, é o aniversário de nascimento, é o aniversário de namoro, casamento, e você diz, eu vou preparar uma surpresa para ela, ou para ele. Ela vai ficar, ou ele vai ficar muito feliz. E a pessoa detestando lasanha, chega em casa, você coloca as velas ali, coloca uma flor, coloca aquele aroma diferente, coloca uns pratos chiques, coloca uns panos diferentes, talheres de prata, e aí eu tenho uma surpresa para você. É mesmo, fiz lasanha para você. Você entende o que eu estou querendo dizer? Porque a pessoa vai dizer, olha, maravilhoso, você se importou comigo, é interessante ver que você quis fazer uma surpresa, mas você sabe que eu odeio lasanha. Aí outro vai dizer, mas eu fiz de coração, você vai ficar chateado por causa disso? O meu exemplo é grosseiro, mas você entende o que a gente faz às vezes com Deus? A lei mostra a exigência de Deus no nosso relacionamento com Ele. Ele estipulou como temos que nos relacionar com Ele. E isso diz respeito muito mais à adoração que prestamos a Ele. Tem que ser como Ele quer. Se queremos agradá-lo, a gente tem que dizer, como é que o Senhor quer, Senhor? Qual é a maneira que agrada ao Senhor? Eu vou para a Escritura para saber disso. Portanto, no nosso relacionamento com Deus, principalmente na adoração, seja pública, privada, e principalmente a pública, nenhum outro elemento deve constar ali. Muito menos aqueles que são fruto da nossa imaginação, daquele tipo de coisa. Mas Senhor, o Senhor sabe que eu estou cheio de boa vontade. Vai ser tão bonito. A igreja vai ficar tão feliz, mas a gente pergunta, por último, aquilo que o adorado quer ou que vai fazê-lo feliz. Mas também a lei trata da exigência de Deus para os nossos relacionamentos familiares, de amizade, no trabalho, todos os demais. Nossos relacionamentos não podem ser guiados pelos nossos desejos egoístas, pelo aquilo que fazemos costumeiramente, criando a nossa própria lei, o nosso próprio reino, o nosso próprio trono. Nós somos chamados a refletir o amor de Cristo quando olhamos para o próximo criado à imagem e semelhança de Deus e ao tratá-lo como Deus exige. Portanto, a lei de Deus traz exigências cultuais, mas também éticas, estabelecendo um padrão daquilo que é certo ou errado. A humanidade está perdida hoje porque na pós-modernidade tudo é certo. Qualquer um que ache que aquilo é certo pode fazê-lo desde que ele seja feliz. Mas a Escritura Sagrada, quando Deus revelou a sua vontade, também em nossos relacionamentos, estabeleceu em sua lei o que é certo ou errado. A ética ela é normativa. Ela estabelece, isso aqui sim, isso aqui não, isso está certo, faça, isso aqui não faça, é proibido. Não há espaço para invenções humanas, acadêmicas nesse aspecto. Ninguém pode criar suas próprias leis e dizer, isso para mim está certo, isso para mim está errado. Vira um caos. Isso olhe para qualquer coisa, principalmente relacionamento. Não, mas querida, isso para mim está certo, então está tudo bem. Querido, isso aqui para mim está certo, então está tudo bem. O cristão tem que dizer, não, vamos à lei de Deus, à Escritura Sagrada, para ver o que está certo e o que está errado. Se está certo, façamos. Se está errado, não façamos. E, consequentemente, a lei de Deus demonstra não só a sua exigência ética, mas a sua exigência moral. A ética estabelece, quando falamos de ética, isso aqui é o padrão. Você deve fazer isso, ou deixar de fazer aquilo. Mas a moral não somente dita as regras, mas de forma detalhada mostra as consequências de quando você faz algo certo e também quando faz algo errado. A moral é o seu comportamento diante da ética.
A vida moral diz respeito a se você está seguindo ou não aquilo que Deus estabeleceu como padrão. Por isso, quando olhamos a lei de Deus, nós nos deparamos com a sua alta exigência. A lei de Deus mostra a exigência ou as exigências de Deus em relação a nós, no nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento uns com os outros. O padrão é altíssimo. Mas além de demonstrar as exigências de um Deus santo, perfeito, ela, em segundo lugar, mostra a minha incapacidade. A lei revela o caráter santo de Deus, a exigência perfeita dele, mas, por outro lado, é uma balança bem desproporcional, né? A lei demonstra o quanto Deus é exigente, o peso da sua santidade, o peso da sua perfeição. Portanto, o peso que a própria lei tem, mas ao mesmo tempo mostra a minha incapacidade. Como eu não consigo fazer aquilo que Ele exige de mim por causa do pecado. O DNA do pecado é o egoísmo. Por causa do mal que habita em mim, eu não somente não estou disposto a seguir um padrão de certo ou errado, como também não consigo fazer isso o tempo todo. E não consigo fazer isso quando não tenho Cristo em nenhum tempo. Não consigo seguir as regras que quem quer que seja esteja disposto a estipular para que eu venha segui-las. Eu quero ser o Senhor de mim mesmo. E quero que todos sigam o que eu estabeleci como certo ou errado. Eu sou incapaz de seguir o que Deus exige de mim como ser humano. A lei de Deus mostra essa realidade porque a minha própria vontade está distorcida e corrompida. Minha inclinação não é dirigida para obedecer, mas ela é dirigida para desobedecer. Se a lei foi promulgada pelo próprio Deus Santo e eu sou contrário a Ele, significa que eu também sou contrário à sua santidade, não desejo adorá-lo como Ele estabeleceu, não desejo me relacionar com Ele como Ele estipulou. E também que eu não estou disposto a amar o meu próximo como a mim mesmo. Pense no seguinte, para que você tenha reforçado essa ideia da sua e da minha, da nossa incapacidade. Você já fez promessas a si mesmo e aos outros que no instante seguinte você já não cumpriu? Ou que no dia seguinte você não cumpriu? Ou que cumpriu algumas vezes e de repente você percebeu que já não estava cumprindo mais? Você já teve alguma situação que fez uma promessa, que jurou até mesmo que cumpriria, mas rapidamente você voltou atrás? Você já prometeu, até como cristão, porque aqui a gente está falando do homem natural, mas como cristão, já orou a Deus, disse: Senhor, perdoa-me, não vou fazer mais isso, e logo em seguida está fazendo de novo? Todos nós somos naturalmente incapazes de fazer aquilo que é bom e que Deus estipulou para que seguíssemos. Por quê? Porque a lei mostra a nossa incapacidade natural de cumprir as suas exigências, o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento uns com os outros. A lei de Deus demonstra as exigências de um Deus santo, a nossa incapacidade de cumpri-la por causa do nosso pecado. E, finalmente, como o Catecismo de Heidelberg diz, estamos tratando disso aqui, ela mostra a nossa miséria. Que palavra dura, não é? Ela mostra a nossa miséria. É dura, mas é a realidade. Bem, nós estamos diante de um grande impasse. Um Deus santo promulgou uma lei perfeita que espelha o seu caráter absolutamente santo e exige que todo homem siga a sua lei. Todo ser humano, não só os cristãos, todos. A lei de Deus não é só para os cristãos, é para todo ser humano criado à sua imagem e semelhança. Isso tem que ficar claro para nós. Mas, ao mesmo tempo, todo ser humano foi atingido pelo pecado, já nasce sobre o pecado, é por ele influenciado.
E o pecado torna-o alheio a Deus, a sua palavra, a sua lei, e o torna completamente egoísta para com Deus e com o seu próximo. Você vê o dilema que a gente está vivendo? Há uma exigência de Deus e por causa do pecado, eu quero criar minha própria lei e não tenho capacidade natural de fazer o que Ele quer. Sem obediência completa, eu estou perdido. Mas pastor, e se eu obedecer 90%? Não, e Deus aí vai aceitar, 90% é quase 100%. Eu estou quase perfeito. Não. Mas Deus é misericordioso, e se eu obedecer 20%, os outros 80%, Ele não pode deixar para lá? Não. Ou ela é plena e perfeita, 100%, ou ela não é obediência. E é isso que a gente tem que ensinar para os filhos desde cedo, no critério e no esquema de disciplina. A gente acha que disciplina é só sentar a mão no filho, não é isso? Às vezes, no final de todo o processo, é necessário, não sentar a mão, mas de uma maneira amorosa, o castigo físico. Tem gente que acha que essa é a primeira etapa. Não. O que é obediência? A gente tem que ensinar para os filhos o que é obediência. Eu já citei isso aqui várias vezes, você tem que ensinar isso para o seu filho. Obediência tem que ser na hora, sem desculpas, sem reclamações, senão não é obediência. Não é, acabou, deixou de ser. Então tem gente que acha que o filho, você fala, filho, guarda a louça para a mãe hoje. Ai, inferno, vou guardar, né? Obedeceu, mas ele guardou. Não é obediência. Ele guardou, mas não obedeceu. Ele tem que guardar sem reclamações e alegre porque está servindo a Deus e está servindo a sua mãe e ao seu pai. Porque maior no reino de Deus é aquele que serve, não que é servido, inclusive quando guarda a louça, viu, filho? E sinta-se feliz, porque você devia lavar também. Bom, achou graça, teve criança que achou graça. Risada de pequenininho, isso também, então acho que está aprendendo. Mas vamos voltar, o que o meu exemplo está querendo dizer? Vamos voltar para Deus. Se é assim com os nossos filhos, o nosso relacionamento de pais com filhos, e não importa se o filho é pequeno ou se é adolescente, ele está debaixo da sua autoridade, ele pode ter 18, 19, 20 anos, ele tem que obedecer. Tem que obedecer. Não é um favor, é uma exigência do próprio Deus no relacionamento familiar. Pai e mãe são autoridade. Pai e mãe, parem de ter vergonha de serem autoridade na casa de vocês. Assumam as rédeas de uma vez por todas. Tá bom, falei demais de exemplo. Vamos voltar aqui. Isso para a gente entender, se é assim no nosso relacionamento, pais, filhos, quanto mais com Deus, não tem 20% de obediência, 35%, 25,82%, não tem 23% dízima periódica, não. Ou é 100% ou é desobediência. Isso demonstra a minha miséria, porque quem é que consegue? Quem aqui obedeceu em todos os dias da sua vida, até hoje, 100% das exigências de Deus? Como consequência, nós, somente nós cristãos, nos vemos às vezes profundamente desanimados. Como Paulo registrou lá em Romanos 7, desventurado homem que sou. A lei de Deus demonstra as exigências de um Deus santo, a nossa incapacidade natural de cumpri-la por causa do nosso pecado e, finalmente, a nossa mais absoluta miséria. Somos miseráveis em nosso estado natural, incapazes de agradar a Deus e servir ao próximo. Por que isso aconteceu? Quais as consequências e qual a solução? Você vai ter que vir nos próximos domingos para saber o que a Escritura diz a respeito disso.